Você já sentiu isso? Aquele frio, quase intangível, uma mudança no ar que não pode ser medida, mas que você sente em cada célula do seu corpo. Só ontem, ele olhou para você como se fosse a única coisa que importava neste mundo caótico e indiferente. Os olhos dele queimavam. Estavam cheios de admiração, interesse, uma reverência quase sagrada. Ele ansiava pela sua presença como um viajante cansado busca um oásis. Ele absorvia cada palavra sua, cada movimento, cada sorriso. Ele era atraído por você como um fogo em uma noite fria e interminável. E hoje, um abismo invisível, mas absolutamente real, se abriu entre vocês. O olhar dele agora passa por você, nunca se demora, como se você tivesse virado parte da mobília. As respostas dele ficaram curtas, o toque mecânico, a presença uma formalidade vazia. O fogo que queimava tão intensamente, que te aquecia, se apagou. Tudo o que resta é cinza e a fumaça acre da perplexidade. E o mais agonizante, o mais insuportável de tudo isso, é que você não entende o porquê. Você começa um interrogatório interno agonizante. Você repassa os últimos dias, as últimas semanas em sua mente. Cada reunião, cada conversa, cada mensagem de texto. Você não fez nada terrível, nada irreparável. Não houve gritos, nem acusações, nem trapaças, nem traição. Pelo contrário, você tentou. Você foi gentil, atencioso, carinhoso e aberto. Você fez exatamente o que aprendeu nos livros, nos filmes e na opinião pública. Você deu, você amou, você apoiou, você esteve presente. E esse é o resultado, e uma parede morta, um silêncio ensurdecedor e um vazio que ecoa onde, até ontem, existia uma paixão viva e pulsante. Você começa a se culpar, a procurar freneticamente defeitos, rachaduras e falhas dentro de si mesmo. Você afunda no pântano viscoso do desespero, da dúvida e de uma perplexidade profunda e dolorosa. Você sente que há algo de errado com você. Mas e se eu te dissesse que o motivo não é que você fez algo de errado? E se a razão estiver em algo que você fez de forma inocente? Algo que é considerado uma virtude no nosso mundo, a mais alta expressão de amor e cuidado feminino, mas que, em um nível profundo, invisível e arquetípico, é um veneno mortal para a atração masculina? E se existirem leis não escritas da atração que não obedecem à nossa lógica simples e cotidiana de certo e errado? Leis que operam no nível da alma, no nível do inconsciente. Carl Jung, o grande explorador do oceano da alma humana, nos ensinou que um homem raramente se apaixona por uma mulher real e terrena. No começo, durante aquele período inebriante e mágico, ele se apaixona pela projeção de sua própria alma. Sua parte interna que falta, que Jung chamou de anima. Ele não te vê com todas as suas complexidades e contradições. Ele vê em você um reflexo brilhante do seu sonho, do seu mistério, do seu anseio eterno. Ele projeta em você a imagem de uma deusa, uma musa, uma feiticeira, uma princesa, todo o panteão de figuras femininas que seu inconsciente deseja. E aquele interesse inicial avassalador, quase insano, aquela paixão de tirar o fôlego, é a energia da própria projeção dele. Ele não está encantado por você. Ele está encantado pela imagem mágica e luminosa que sua alma projetou sobre você, como se você fosse uma tela. É exatamente por isso que ele perde o interesse. Não porque você seja ruim ou não seja boa o suficiente, mas porque algo no seu comportamento, algo completamente inocente, algo feito com as melhores intenções, despedaça essa projeção frágil e cintilante como a asa de uma borboleta.
É como se ele acordasse de um sonho lindo e mágico e visse diante de si, não uma deusa descida dos céus, mas apenas uma pessoa. E ele não sabe o que fazer com isso. A magia se foi. A faísca morreu. O mistério foi desvendado e ele perde o interesse. Não vamos falar aqui sobre jogos, manipulações ou truques baratos. Vamos mergulhar na própria essência, na verdade inquietante e desconfortável da psicologia masculina e das dinâmicas da atração. Vamos falar sobre aqueles padrões inocentes de comportamento que uma mulher adota com o coração transbordando de amor, mas que, inevitavelmente, matam o interesse deles sem piedade, mesmo que ele estivesse completamente apaixonado. Entender isso não é sobre mudar por causa dele ou começar a fingir. Não. É sobre retomar o seu verdadeiro poder. É sobre compreender as correntes invisíveis que regem o oceano da atração e parar de, inconscientemente, afundar o navio do seu próprio amor. Esse conhecimento pode deixá-lo desconfortável. Pode parecer cínico. Isso pode virar de cabeça para baixo tudo o que você achava que sabia sobre amor, intimidade e relacionamentos. Mas é justamente esse tipo de conhecimento que liberta. Porque quando você entende as regras do jogo invisível, você deixa de ser seu peão cego. Você começa a ver, e se você permitir que essas palavras penetrem em você, você também começará a ver. Não pelos olhos dele, que estão à procura de uma projeção, mas pelos olhos da sua própria alma desperta e inteira. Uma dessas coisas inocentes, um dos assassinos mais comuns e sutis da paixão, é quando você se torna a mãe emocional dele. Isso começa de forma tão bonita, tão correta, tão nobre. Ele vem até você cansado, decepcionado, com o olhar apagado. Ele reclama de um chefe injusto, de colegas traiçoeiros, da crueldade do mundo, de seus medos internos e dúvidas profundas. E você, como uma mulher amorosa e dedicada, o que faz? Você abre os braços para ele. Você o escuta com total atenção. Você se compadece de cada dor dele. Você lhe dá o que acredita serem conselhos sábios. Você começa a pensar nos problemas dele como se fossem seus. Você acorda à noite para pensar em como ajudá-lo. Você quer protegê-lo, blindá-lo de toda adversidade, curar suas feridas antigas, preencher seu vazio interior com seu amor. Você se torna o porto seguro dele, seu bote salva-vidas, sua psicoterapeuta particular, sua confidente. Você assume o que lhe parece um papel sagrado e de salvadora dele. E isso parece ser a expressão mais elevada e pura do amor. Mas é justamente aí que está a armadilha cruel e invisível, uma armadilha que transforma o caldeirão fervente e ardente da paixão e do desejo em um banho quente, aconchegante, mas totalmente insosso de cuidado e mimo familiar. Jung diria que, nesse momento, ocorre no inconsciente dele uma mudança catastrófica e fatal de arquétipos. Um homem, guiado por sua anima, busca mistério, alteridade e um desafio em uma mulher. Ele procura uma musa que o inspire a feitos heróicos simplesmente por existir. Ele procura uma feiticeira que o enxergue por completo, faça seu sangue ferver e não tema a sua escuridão. Ele procura uma rainha, inalcançável e majestosa, cujo favor precisa ser conquistado. Todos esses arquétipos possuem uma carga erótica poderosa e primordial, porque são separados dele. Eles representam outro mundo, uma realidade diferente na qual ele deseja entrar apaixonadamente. Mas quando você se torna a mãe dele, você, com suas próprias mãos, ativa um arquétipo completamente diferente e oposto no inconsciente dele, o arquétipo da grande mãe. E o arquétipo materno, apesar de toda a sua santidade, importância e papel fundamental na vida, é profundamente assexual para um homem adulto.
Uma mãe é aquela que alimenta, conforta, cura, perdoa, entende tudo e aceita tudo sem reservas. Ela é a fonte de amor incondicional, abrangente e de segurança absoluta. Mas ela não é um objeto de desejo erótico. O desejo nasce da tensão, da distância, do mistério, de uma leve fome. O seu cuidado materno, ao contrário, busca aliviar essa tensão, reduzir a distância a zero e eliminar qualquer mistério, explicando e racionalizando tudo. Você acha que, ao resolver os problemas dele, está se aproximando dele, tornando-se mais querida, mais preciosa, mas, na realidade, você está realizando um ato de castração simbólica no interesse dele por você como mulher. Você o priva da necessidade vital de ser homem na sua presença. Ele não precisa mais ser forte, porque você é forte pelos dois. Ele não precisa lutar contra dragões e vencer, porque você já chegou com um extintor de incêndio, apagou tudo e organizou tudo direitinho. Ele vem até você não como um homem vai até uma mulher, mas como um menino cansado e confuso vai até a mãe em busca de conforto, aprovação e recarregar as energias. Ele recebe conforto de você, com certeza. Mas ele paga por esse conforto com a própria atração. Olhe pelo lado dele, pelo lado do inconsciente dele, que fala a linguagem dos símbolos. Ele chega na sua casa, e você o recebe não com o olhar de uma mulher desejada, mas com o olhar de uma mãe cuidadosa. Já comeu? Agasalhado? Por que com cara de cansado? Me conta tudo, vou te ajudar. Você faz um carinho na cabeça dele enquanto reclama. Você liga para lembrá-lo de uma reunião importante que ele poderia ter esquecido. Você assume a responsabilidade pelo estado emocional dele, pelo humor dele, pelo sucesso dele. E, aos poucos, de forma imperceptível para ambos, a dinâmica sagrada e emocionante de homem e mulher é substituída pela dinâmica mundana e previsível de mãe e filho. Ele começa a te ver não como uma mulher excitante, imprevisível e sedutora, mas como uma utilidade confiável, segura, porém totalmente sem magia. Você se torna parte da rotina dele, como uma poltrona confortável ou um cobertor quentinho. Mas alguém sente desejo ardente por uma poltrona? Alguém sonha à noite com um cobertor? Não, eles são valorizados, eles são familiares. A vida é desconfortável sem eles, mas eles não são desejados. A parte mais dolorosa, mais trágica disso tudo é que você faz isso por um amor imenso e sincero. Você entrega sua energia preciosa, seu tempo, sua alma para fazê-lo se sentir bem, para aliviar o peso dele. E, em troca, você recebe um frio e uma distância gelados, porque a natureza masculina, o seu psiquismo profundo, é estruturado de forma paradoxal. Ele não se sente atraído pelo que é fácil e disponível. Ele não se sente atraído por aquilo que tenta consertá-lo ou salvá-lo. Ele se sente atraído por aquilo que existe, de certa forma, por si só, em seu próprio universo separado e brilhante. Uma mulher que tem sua própria vida, suas próprias paixões, seus próprios mistérios, seus próprios limites inquebráveis. Uma mulher que pode ouvi-lo, mas não mergulha de cabeça nos problemas dele, não se afoga neles junto com ele. Ela se compadece, mas não o resgata. Ela não diz, deixa que eu faço isso por você. Ela diz, eu acredito em você. Você consegue. E esse olhar, cheio de fé em vez de pena, age sobre a essência masculina dele como um elixir. Ela mantém uma distância sagrada. Não uma distância fria e distante, mas uma saudável, cheia de respeito pelo caminho dele e pelo dela. Essa distância é o espaço onde o desejo nasce e vive. É o ar que a paixão respira. Quando você preenche esse espaço com seu cuidado sufocante,
Você estrangula o desejo ainda no berço. Você se torna família para ele, próxima, necessária, mas deixa de ser desejável. E quando ele encontra outra mulher que não tenta salvá-lo, mas simplesmente o olha com um leve sorriso misterioso, que vive sua própria vida vibrante e plena e não tenta ser o centro do universo dele, a projeção da ânima dele instantaneamente, como um raio, salta para ela, porque ela volta a lhe dar o que ele realmente deseja e mistério, um desafio, um mundo separado que ele quer explorar. Deixar de ser a mãe dele não significa se tornar egoísta ou insensível. Significa realizar um ato de respeito supremo, devolver a ele a responsabilidade pela própria vida e resgatar para si mesma a sua magia feminina, respeitá-lo o suficiente para acreditar na capacidade dele de resolver seus próprios problemas e se respeitar o bastante para não transformar sua vida preciosa em um serviço interminável às fraquezas e medos dele. Quando você para de salvá-lo, você lhe dá a chance de voltar a ser um homem na sua presença, e se dá a oportunidade de voltar a ser aquela mulher única e desejada para ele. Esse desejo inocente e nobre de ajudar é o primeiro e mais comum assassino da paixão. Perceba isso, e você dará o primeiro passo para recuperar seu verdadeiro poder magnético. E existe outro caminho, outra trilha, não menos inocente e bela à primeira vista, que leva ao mesmo abismo do esquecimento. Ela começa como a mais bela história de amor, um conto de fadas que ganha vida. Ao conhecê-lo, você sente que finalmente encontrou sua outra metade, a peça que faltava da sua alma. O mundo dele parece tão brilhante, tão profundo, tão certo. E com alegria, com êxtase, você começa a se mergulhar nele. Você ouve as músicas dele, e elas se tornam a trilha sonora da sua vida. Você assiste aos filmes favoritos dele, e os heróis dele viram seus heróis. Você lê os livros que ele recomenda, e os pensamentos dele passam a ser os seus pensamentos. Os amigos dele se tornam seus melhores amigos. Os objetivos e sonhos dele passam a ser seus principais objetivos. Você cancela facilmente um encontro planejado há tempos com seus amigos porque ele sugeriu, de repente, passar a noite juntos. Você abandona seu hobby, que antes te dava tanta alegria, porque todo o seu tempo livre, todos os seus recursos agora são dedicados a ele. Você para de ter sua própria opinião sobre muitos assuntos porque a opinião dele parece mais importante, mais autoritária. Você se torna o reflexo perfeito dele, o eco obediente dele, e isso parece tão romântico, tão certo. Você acha que é isso que significa o amor verdadeiro, real e uma fusão completa, uma unidade de almas, uma renúncia do egoísta eu em nome do sagrado nós. Você se sacrifica de bom grado no altar do amor, e essa é a segunda coisa inocente que mata o interesse dele com precisão cirúrgica e impiedade. Por quê? Vamos novamente recorrer à mecânica invisível da alma. A ânima, como lembramos, é uma projeção sobre algo. Para que uma projeção se mantenha, brilhe e reluza, ela precisa de uma tela, mas não de uma tela branca e vazia. Ela precisa de uma tela com sua própria textura única, sua própria luz interior e sombras profundas. Um homem é inconscientemente, instintivamente atraído por uma mulher que é outra para ele. Ela é um universo separado, soberano, com suas próprias leis da gravidade, com seus próprios planetas habitados por criaturas estranhas e maravilhosas, com seus próprios mistérios que seduzem e chamam. É justamente essa separação, essa singularidade, essa alteridade que cria o campo gravitacional que o puxa irresistivelmente. Ele quer explorar esse universo, conhecê-lo, talvez até conquistá-lo. É uma grande aventura para a alma dele. Quando você se dissolve completamente nele, você deixa de ser esse universo separado e sedutor. Você se torna o satélite fiel dele, um asteroide que orbita obedientemente ao seu redor. Com as próprias mãos,
Você apaga suas cores vibrantes para não, como acredita, ofuscar a luz dele. Você silencia sua música única para ouvir melhor a melodia dele. E no fim, nesse impulso nobre, você se torna entediante. Você deixa de ser um desafio, você deixa de ser um mistério. Você se torna um espelho perfeitamente liso, sem falhas, no qual ele vê apenas a si mesmo. E a gente pode olhar para o próprio reflexo, mas não por muito tempo. É cansativo. É narcisista. É desprovido de qualquer aventura. Entenda esta verdade cruel, mas libertadora: um homem não quer namorar seu clone de saia. Ele pode até dizer que gosta do fato de você ter exatamente os mesmos gostos e visões de vida, mas o que realmente o atrai, o que mantém o fogo eterno do interesse aceso, é a sua diferença, o fato de você poder surpreendê-lo, o fato de você poder mostrar algo novo que ele nunca viu, o fato de você poder discordar dele, forçando a mente dele a trabalhar e a alma a estremecer. O fato de você poder apresentar a ele um desafio intelectual ou emocional, o fato de você ter uma vida própria, rica e separada, a qual ele nem sempre tem acesso, seus amigos com quem você ri de algo só de vocês, algo que ele não entende, sua paixão na qual você é especialista e ele é apenas um espectador admirado, seus sonhos secretos que não estão diretamente ligados a ele, que pertencem somente a você, tudo isso cria o seu próprio mundo soberano, o seu próprio valor, que é independente da aprovação ou presença dele. E é esse valor independente e autossuficiente que faz de você um imã. Quando ele percebe que o seu mundo não vai desabar se ele desaparecer amanhã, paradoxalmente, ele quer ainda mais permanecer nesse mundo. Quando ele sente que você pode ser perfeitamente feliz sem ele, ele desesperadamente quer fazer parte da sua felicidade. Ele quer conquistar um lugar no seu universo, não ser o universo inteiro. E o que acontece quando você se dissolve? Você inconscientemente envia para ele um sinal que primeiro lisonjeia, depois sufoca: sem você, eu não sou nada. Minha vida não tem sentido sem você. Você é o centro do meu universo, meu sol, meu ar. No começo, isso pode inflar o ego dele. Ele se sente como um deus. Mas muito em breve, isso começa a pesar sobre ele, uma responsabilidade enorme e insuportável pela sua felicidade. O seu humor, o seu sentido de vida são colocados sobre os ombros dele. Ele se torna sua única fonte de alegria, e esse fardo é pesado demais para qualquer mortal. Ele começa a se sentir preso. O interesse dele, que era leve, divertido e exploratório, se transforma em um senso pesado e opressivo de obrigação, e a obrigação é a antítese do desejo. Dever e paixão não podem coexistir no mesmo espaço. Não pense no paradoxo trágico. Você abre mão de si mesma para mantê-lo, mas foi justamente o seu eu único, inimitável, a sua individualidade, a sua estranheza que o atraiu em primeiro lugar. Você, numa tentativa desesperada de preservar o amor, destrói com as próprias mãos o combustível dele. Você dá a ele tudo o que ele achava que sonhava: aceitação completa, ausência de atrito, adoração total e fusão. E ao receber isso, ele percebe que não precisa disso. Ele é como um alpinista que recebe a montanha entregue à sua porta, desmontada, e é convidado a montá-la. A alegria não está em possuir o cume, mas no processo da subida, na superação, no vento batendo no rosto. Você, ao se dissolver, o priva dessa escalada. Você o priva da aventura. Reconquistar a si mesma não significa começar uma guerra com ele ou criar conflitos e dramas artificialmente. Significa embarcar em uma jornada sagrada de volta para si mesma, lembrar quem você era antes dele, lembrar o que fazia seus olhos brilharem,
O que fazia seu coração bater mais forte quando ele ainda não estava na sua vida? Voltar para seus amigos, para seus hobbies, para seus livros favoritos, voltar a formar sua própria opinião independente novamente. Significa criar uma vida tão plena, vibrante e interessante para si mesma que a presença dele nela seja um acréscimo maravilhoso e emocionante, não uma necessidade vital, não uma máscara de oxigênio. Uma mulher que se valoriza, que valoriza sua vida e seu tempo, automaticamente se torna inestimável também aos olhos de um homem. Ele vê que ela é um tesouro que tem outros admiradores, e o principal, o mais importante deles, é ela mesma. E então o medo de perdê-la, misturado com a admiração por sua completude, surge com uma intensidade triplicada, porque não há nada mais atraente do que a autossuficiência. E você, ao se dissolver inocente e amorosamente nele, renuncia à sua autossuficiência, à sua inteireza. E ele, não importa o quão apaixonado esteja, eventualmente vai embora porque só se pode amar alguém. Você não pode amar o vazio deixado por uma pessoa. Mas o mais profundo, insidioso e sutil desses erros inocentes não está no que você faz, nem em quem você se torna, mas no que você entrega. Também começa com inocência, com o desejo nobre de ser completamente honesto e aberto. No mundo moderno, ouvimos de todos os lados, seja vulnerável. Compartilhe seus sentimentos. Não esconda nada. É isso que cria a verdadeira intimidade. E você, querendo essa intimidade mais do que qualquer coisa no mundo, segue esse conselho. Você começa a despejar todo o conteúdo sombrio, ferido e caótico do seu inconsciente sobre ele e todos os seus traumas passados, todos os seus medos existenciais, todos os seus complexos e inseguranças mais profundos. Você conta a ele em detalhes como seu ex te machucou e traiu, como você foi não amado e incompreendido na infância, como você tem pavor de ficar sozinho, como em certos dias você odeia o seu reflexo no espelho. Você chora no ombro dele e espera que ele te conforte, te salve, te cure. Você mostra a ele suas partes mais sombrias, mais feridas, mais pouco atraentes. Você expõe sua sombra para ele sem filtro, e acha que isso é o grau mais alto e supremo de intimidade e confiança. Mas aqui, nesse espaço sagrado, existe uma diferença crítica e enorme entre integrar sua sombra e projetá-la em outra pessoa. Quando uma mulher integrou sua sombra, ela conhece suas feridas. Ela não finge que elas não existem. Ela fez um trabalho interno imenso e difícil. Ela não reprime sua dor, mas também não é uma escrava obediente dela. Seu passado a tornou mais sábia, profunda, compassiva, mas não a quebrou. Ela pode falar de seus traumas, mas fala deles como cicatrizes que testemunham uma batalha vencida, não perdida. Ela fala de um lugar de força, consciência e aceitação. E isso é incrivelmente, quase hipnoticamente, atraente. Isso mostra um homem que diante dele não está uma garota frágil e infantil, mas uma mulher forte e profunda, que não tem medo da escuridão, nem da sua própria, nem da de ninguém. Mas quando você simplesmente despeja sua dor crua, não processada, ainda sangrando sobre ele, está fazendo algo completamente diferente. Você está inconscientemente dizendo a ele: "E aqui está minha ferida. Dói de forma insuportável. Faça alguma coisa. Me cure. Me salve. Preencha esse buraco negro dentro de mim com seu amor, com sua presença." Você está tornando responsável pela sua sombra, pelo seu passado, pela sua cura. Você está transformando o diamante em médico, de parceiro em salvador, de homem em muleta. E novamente, em um nível arquetípico invisível, ocorre uma catástrofe. Vamos lembrar,
Ele se apaixonou pela projeção de sua brilhante e radiante anima. Ele viu uma nova luz, mistério, magia, a promessa de felicidade. Quando você despeja sobre ele todo o peso insuportável da sua sombra não integrada, você não está apenas mostrando que é um ser humano com falhas. Você despedaça a bela e frágil projeção dele. A imagem da deusa radiante não consegue resistir ao choque com a imagem da vítima eternamente carente, ferida e chorosa. Ele pode tentar ajudar por pena, por senso de dever, por bondade, mas a piedade é o maior assassino do desejo. Um homem não pode desejar uma mulher por quem sente pena. A atração dele desaparece porque a dinâmica empolgante entre homem e mulher é substituída pela exaustiva relação médico-paciente ou pai-filho manhoso. Ele começa a se sentir incrivelmente esgotado. Sua sombra, sua dor, tornam-se um poço sem fundo no qual ele joga sua energia, seu tempo, seu amor, mas nunca se preenche porque ninguém de fora pode curar sua ferida interior. Só você pode fazer isso por si mesma. Além disso, sua sombra não integrada o assusta em um nível primal profundo. Ele tem sua própria sombra, seus próprios medos e demônios que esconde diligentemente do mundo e de si mesmo. Quando ele vê sua sombra nesse estado caótico e sem disfarces, isso ressoa com a própria escuridão dele. Ele vê no seu abismo um reflexo do dele, e sua reação instintiva é fugir dessa dor, desse peso, dessa responsabilidade que parece intransponível. Seu desejo inocente de ser completamente aberta e vulnerável se transforma em um ato inconsciente de vampirismo emocional. Você busca intimidade, mas recebe distância. Você busca amor e aceitação, mas recebe exaustão e, no fim, a partida dele. Ele não vai embora porque é mau ou sem coração. Ele vai embora porque, instintivamente, está se salvando. Então, o que fazer? Esconder sua sombra? Fingir ser perfeita, sempre alegre e despreocupada? Não. Esse é o caminho para o segundo erro, perder a si mesma. O verdadeiro caminho para o poder está na integração solitária da sua sombra. Isso significa que você mesma, por livre e espontânea vontade, embarca na jornada mais importante e mais difícil da sua vida rumo às suas próprias profundezas. Você mesmo encara seus medos de frente, sem desviar o olhar. Você mesma aprende a curar suas feridas por meio de terapia, de práticas espirituais, de autorreflexão, de criatividade. Você mesma se torna a mãe amorosa e sábia para a sua própria criança interior ferida, que um dia não foi amada. E quando você tiver feito esse trabalho sagrado, sua sombra deixará de ser uma mestra cruel. Ela se tornará sua aliada, sua conselheira, a fonte da sua incrível sabedoria, intuição e força. E então, você poderá compartilhar isso com um homem. Mas você não estará compartilhando como uma vítima implorando por ajuda, e sim como uma rainha contando a história de suas terras, incluindo as florestas escuras e densas e os desfiladeiros profundos. E ele vai ouvir, não com pena, mas com o coração cativado, com admiração. Admiração pela sua força, sua honestidade, sua incrível profundidade e inteireza. Essa é a vulnerabilidade magnética genuína que cria uma intimidade verdadeira e inquebrável, em vez de destruí-la. A vulnerabilidade de uma pessoa forte, não de uma pessoa fraca. Pare de torná-lo responsável pela sua sombra. Assuma essa responsabilidade sagrada para si mesma. E você se tornará não aquela que precisa ser salva o tempo todo, mas aquela por quem os homens estão dispostos a fazer qualquer coisa. Porque não há nada mais desejável e atraente do que uma mulher que não tem medo da própria escuridão, porque aprendeu a transformá-la em luz. Então aí estão eles,
Os 3 inocentes cavaleiros do Apocalipse para o interesse de um homem em tornar-se a mãe cuidadosa dele, se dissolver completamente nele e transferir para ele a responsabilidade pela sua sombra não curada. E se você olhar de perto, verá que todos eles nascem da mesma raiz amarga, da perda do seu próprio centro, da renúncia à sua inteireza, da crença inconsciente profunda de que o amor precisa ser conquistado, servido ou sofrido, em vez de simplesmente ser amor. Talvez, ao ouvir isso, você tenha sentido uma pontada de reconhecimento, um leve frio no peito. Talvez você tenha visto o seu passado ou o seu presente. Erros nessas descrições, não se culpe. Você não sabia. Você agiu por amor, com as melhores intenções, da forma como este mundo, que também entende pouco sobre a verdadeira natureza da atração, lhe ensinou. Mas agora você sabe. Agora você tem um mapa dos territórios invisíveis da alma, e esse mapa lhe dá a coisa mais preciosa que uma pessoa pode ter: uma escolha. A verdadeira atração, profunda e duradoura, não nasce de técnicas de sedução nem de um desejo desesperado de agradar. Ela nasce da sua própria integridade, conquistada com esforço e recuperada por você. Quando você deixa de ser uma salvadora e se torna uma rainha em seu próprio reino soberano, quando para de ser o eco obediente dele e volta a soar com sua própria e única melodia divina, quando deixa de ser uma menina ferida procurando por um pai e se transforma em uma mulher que conheceu sua sombra e a transformou em sua maior força, então um milagre acontece. Você não precisa mais pensar em como manter o interesse dele. Você não precisa mais analisar cada respiração e cada palavra dele. Sua própria existência, sua energia, sua profundidade, sua autossuficiência se tornam um imã tão poderoso e brilhante que a questão do interesse dele simplesmente deixa de existir. Atrair deixa de ser uma ação. Passa a ser uma característica da sua natureza. Um homem que está pronto para essa profundidade, que busca uma mulher de verdade e não apenas conforto, ficará ao seu lado como se estivesse acorrentado. Aquele que não está pronto, que só procura uma mãe ou um espelho conveniente, vai embora. E isso também será uma grande bênção, porque uma mulher que encontrou sua inteireza nunca mais vai se contentar com um relacionamento em que precise ser menos do que realmente é. O amor que você tanto procura não será encontrado nos olhos dele. Ele será encontrado nos seus próprios olhos. E quando você o encontrar ali, quando você se amar e se aceitar completamente, com toda a sua luz e toda a sua escuridão, o mundo inteiro, inclusive ele, verá esse brilho divino. Qual desses 3 caminhos para perder o interesse mais ressoou com você? Em qual dessas armadilhas inocentes você se reconheceu? Compartilhe sua percepção, seu sentimento nos comentários. Se este vídeo te fez refletir, se trouxe luz sobre algo importante, escreva a palavra-chave clareza aqui embaixo, e eu saberei que essa mensagem chegou ao seu destino e encontrou sua alma. Compartilhe este vídeo com uma mulher, uma amiga, uma irmã que você sente que precisa ouvir isso agora. Talvez isso a ajude a evitar sofrimento ou encontrar a resposta para sua pergunta mais angustiante. E, claro, inscreva-se neste canal se você quiser continuar mergulhando nessas verdades profundas, transformadoras e, às vezes, desconfortáveis. Aqui não falamos sobre superficialidades. Falamos sobre o que realmente transforma vidas. Porque uma mulher desperta, uma mulher que recuperou sua inteireza, não muda apenas o próprio destino, ela muda o mundo ao seu redor. Ela se torna uma luz.